Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui novamente no canal da Metacosmo, um lugar para o despertar e expansão da consciência e o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos dar continuidade no tema dessa semana, que são as 7 grandes mentes. Na verdade são 7 lives, nós vamos ultrapassar um pouco, chegar até domingo, e na segunda-feira que vem trabalharemos a grande fraternidade branca. E o tema de hoje nós iremos falar sobre Sócrates e o tetragrama. Antes de falar de Sócrates, eu vou falar sobre o tetragrama. Vou pedir para colocar uma imagem. Essa imagem está no 17º andar da grande pirâmide de Quéops, lá no Egito, no Cairo. Esta é a entrada que nós conhecemos como a entrada do grande laboratório da humanidade, onde dá acesso à Câmara do Rei, onde tem o ovo cósmico. Nessa entrada existe um tetragrama, são 4 imagens que vocês estão vendo aí, 4 símbolos. O primeiro é um ponto que sai da Terra e sobe em uma espécie de um V, significa a verdade relativa, que cresce rumo à verdade única, suprema e absoluta, que é a verdade cósmica. O segundo símbolo, que é uma esfera cortada ao meio, significa a justiça. O terceiro são 2 traços seguidos, 2 grandes em cima e um menor no meio, significa a liberdade, onde a pessoa caminha pelo horizonte, dentro do mundo, em forma livre. E o quarto símbolo é uma esfera totalmente oval, que significa a paz. Um círculo que significa a paz. Esse é o tetragrama, e significa o grande código da consciência, e que nós aqui na Metacosmo iremos estudar, iremos aprofundar esse tema. A partir da semana que vem, nós iremos fazer um curso gratuito falando sobre o código da consciência, o grande segredo da vida. Qual é a relação de Sócrates com o tetragrama? Nós iremos analisar a partir de agora. Sócrates, o grande filósofo da Grécia. Sócrates nasceu em Atenas. Ele era de uma família bem simples. A sua mãe era parteira e o seu pai escultor. Durante a juventude, Sócrates chegou a fazer parte do exército de Atenas. E depois trabalhou um período da sua vida como escultor, a mesma profissão do seu pai. No entanto, Sócrates, num determinado dia, foi fazer uma visita ao templo, o oráculo de Delfos, o templo do deus Apolo. E logo na entrada, ele viu uma frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase chamou muito a atenção dele, porque até então a filosofia grega era voltada para o macrocosmo, para o mundo externo. A filosofia grega é dividida em 2 grandes fases: os pré-socráticos, ou seja, todos aqueles filósofos antes de Sócrates, e o pós-socráticos, que começam com seus principais discípulos, Platão e outros, Aristóteles e assim por diante. Essa frase, para Sócrates, foi fundamental para ele construir o seu pensamento filosófico. Ao invés de utilizar o pensamento filosófico dos pré-socráticos, eles faziam uma filosofia voltada para o universo, para o cosmo. Cosmo, igual está na camiseta aqui, cosmo com K, em grego, significa ordem. A Metacosmo usa o cosmo com K, porque é o cosmo grego, e significa ordem. Os filósofos pré-socráticos, eles trabalhavam a sua filosofia muito voltado para a metafísica, para o estudo do universo, e portanto era uma filosofia um pouco ainda dogmática, baseada nos estudos dos mitos, rituais e doutrinas dos deuses gregos.
Já Sócrates, ele começou a mudar a história da filosofia, pois ao invés de trabalhar o macrocosmo, Sócrates reconheceu que o verdadeiro conhecimento não está fora, e sim dentro do ser humano, usando exatamente essa frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Portanto, para você conhecer o universo, para você conhecer tudo o que acontece no mundo, você antes precisa conhecer a si mesmo. E nós aqui na Metacosmo trabalhamos muito esse trabalho de reconhecer que dentro de si existe todo o conhecimento através dos planos de consciência, né? Que é o plano físico, o plano astral, o plano mental e o plano espiritual, que é o único caminho para você adquirir o verdadeiro conhecimento. E é isso que Sócrates demonstra através da sua filosofia. Sócrates, ele era uma pessoa com um código, uma conduta moral muito severa. Ele não aceitava narrativas. Naquela época existia o sofismo. O que era o sofismo? Era exatamente aquelas pessoas que treinavam, né, os políticos da época, os juízes da época, na oratória. E para os sofistas, a oratória não precisa falar a verdade, é só você criar uma narrativa e isso já basta. Basta porque, pela narrativa, então, os políticos da época faziam mentiras, automaticamente criavam injustiças, escravizavam o povo ateniense e, principalmente, geravam muita guerra, dentro de uma arquitetura do medo. E Sócrates, logo que começou a filosofar pelas praças públicas, né? Sócrates nunca teve a sua academia, ele filosofava nas praças públicas, né? Nos ambientes públicos de Atenas. Sócrates começou a demonstrar que esse sofismo era a causa que fazia com que o povo de ateniense e o Império Grego estava começando a entrar em decadência. Um pouco parecido com o mundo atual, porque o mundo atual está exatamente impregnado de narrativas, tanto das políticas nacionais, né, como também nas políticas internacionais, na geopolítica. Hoje a humanidade está totalmente sobrecarregada de narrativas que, ao invés de libertar o humano, o escraviza e o torna escravo do sistema, vítima do sistema, ao invés de libertar o espírito para que ele se torne co-criador. E esta é a maneira do mundo dos poderosos, dos três poderes que a gente sempre fala, do poder dogmático e ideológico que vem lá do Vaticano, o poder financista da City Londres, né, dos financeiros e das grandes Big Pharmas, e o poder das Big Techs junto com o poder bélico, que transforma, ao invés de libertar o humano, o escraviza e o torna reféns da sua própria mente. Sócrates, portanto, é um dos primeiros grandes sábios, junto com Pitágoras, que é anterior a ele, que trabalhou o despertar e a expansão da consciência, e principalmente o uso da inteligência natural. Bom, vamos conhecer um pouco mais de Sócrates, né? Primeira coisa, tudo que nós conhecemos de Sócrates foram escritos por seus discípulos, principalmente por Platão, que é um dos seus maiores discípulos, né? Também outros, né? Aristóteles e outros escreveram sobre Sócrates. Mas o que nós temos de conhecimento de Sócrates foi principalmente escrito por Platão. Por quê? Sócrates, ele era de uma tradição oral. Para Sócrates, aquilo que você escreve no papel pode se tornar uma palavra morta. A própria Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, é uma palavra morta. Por quê? Aonde que está o conhecimento da Bíblia? Está nas entrelinhas. E é por isso que no judaísmo, por exemplo, o Pentateuco, né, o Torá,
né? Ele é uma palavra morta. O que dá vida ao Pentateuco? O que dá vida ao Torá? É exatamente a tradição oral da Cabalá. A Cabalá, até alguns anos, o ano 100 depois de Cristo, era só uma tradição oral. Depois que foi quando houve a dispersão dos judeus pelo mundo, acabaram escrevendo alguns livros, entre eles o Talmud, para que a tradição oral não se perdesse. Então Sócrates, como também Jesus Cristo também nunca escreveu nada, não existe nenhum livro, nenhum escrito de Jesus Cristo. Tudo que escreveram de Jesus foi feito pelos apóstolos e pelos seus seguidores depois, né? E muitas narrativas, né, inventadas, né? Porque a maioria das escritos de Jesus foram inventadas. Então, da mesma maneira, Sócrates não tinha nada escrito. Ele era da tradição oral. Bom, um dos seus grandes amigos, uma vez foi visitar o oráculo de Delfos, e lá no oráculo de Delfos, daquele templo dedicado ao deus Apolo de Atenas, o seu amigo, ele foi consultar as sacerdotisas. Dentro do templo tinha as sacerdotisas, que eram uma espécie de... que faziam a comunicação entre Deus apóstolo e o povo de Atenas. E elas davam conselhos para o povo de Atenas. E o amigo de Sócrates perguntou então para essa sacerdotisa quem era o homem mais sábio de Atenas. E ela respondeu: o homem mais sábio de Atenas é Sócrates. O amigo dele ficou tão entusiasmado que logo correu para conversar e, né, falar para Sócrates: olha, Sócrates, você é o homem mais sábio de Atenas. E o Sócrates falou assim: eu sou o homem mais sábio de Atenas? Como assim? E aí ele falou assim: não, foi a sacerdotisa do templo que falou. Falou: então tá bom. Aí ele começou a fazer uma pesquisa entre os homens sábios de Atenas, os que se consideravam os homens mais sábios. Ele ia lá para os caras, os professores, os cientistas da época, os grandes sacerdotes, os caras que tinham toda a sabedoria, que diziam que a verdade deles tinha que ser seguida, né, os dogmáticos, né, os fanáticos. Ele começou a pesquisar entre essas pessoas, perguntar: deixa eu fazer uma pergunta, você se considera um sábio? Então, cara, não, eu sou um sábio. Ah, tá, legal. O que é a verdade? Aí o cara começava a falar: não, verdade é isso, tudo. E o Sócrates falou assim: calma aí, não é bem isso não, porque você em alguns momentos da vida não usou a verdade, você mentiu em tais eventos, então não é bem isso não, então a sua sabedoria está meio esquisita. Aí perguntava para outro: o que é a justiça? Perguntava para os juízes: o que é a justiça? E o juiz: não, a justiça é aquilo que eu faço no tribunal. Mas você condenou as pessoas de forma ilegal. Sabe aquela coisa lá que você passou a mãozinha e escondeu, praticou a injustiça com os pobres, com os menos favorecidos, com os escravos. Aí chegava em outro lá, né, dos políticos, e perguntava: o que é a liberdade? Já que você é tão sábio, o que é a liberdade? Aí ele falou: não, liberdade é as narrativas que eu faço, a minha oratória sempre fala do povo livre. E ele falou assim: calma aí, mas parece que você pratica algumas coisas que deixam ao invés de libertar o povo de Atenas, você provoca a guerra ao invés da paz. Será que você é sábio mesmo? E aí perguntava para outras pessoas, por exemplo: o que é a coragem? Perguntava para o povo o que é a coragem. E ninguém sabia dizer o que era coragem, porque a Grécia naquela época estava envolta em uma esfera de medo, porque participava de muitas guerras, tinha muitas crises na Grécia. Estava na queda da Grécia, né? Porque depois, logo em seguida, vem o Império Romano. E aí, Sócrates começou a perceber que tudo eram verdades relativas. E que existia apenas uma verdade única, suprema e soberana, suprema e absoluta, que é a consciência cósmica. E que
as pessoas, na verdade, criavam narrativas, oratórias para iludir, e que todo esse plano físico não passa de uma ilusão criada pela mente humana. E aí Sócrates, então, adquiriu como missão exatamente isso: mostrar para as pessoas que as verdades delas são relativas. E é daí que ele chegou para o amigo: olha, a deusa falou que eu sou o homem mais sábio de todos. Eu saí pela rua e perguntei para todos aqueles que se sentem sábios, e eu percebi que eles não sabem nada. Não sabem nada. E eu, como não sei também nada, sou o mais sábio. Eu acho que o fato de eu não saber nada, eu sou muito mais sábio que todos eles que acham que sabem alguma coisa. E daí que surge aquela famosa frase: eu sei que nada sei. Ou seja, ele reconheceu que para adquirir o conhecimento da verdade única, suprema e absoluta, ele precisa reconhecer que todas as verdades que tem dentro são verdades relativas. E, portanto, é preciso ter coragem de admitir que algumas verdades ainda não estão dentro de si. E esta é a grande sabedoria da filosofia, que permite com que as pessoas comecem a pensar fora da caixa. Nós aqui na Metacosmo, nós trabalhamos muito a questão da evolução humana. Nós saímos do nível físico, passarmos pelo nível psíquico e atingirmos o nível noético. Para que isso aconteça, é preciso o despertar e a expansão da consciência. E isso só acontecerá se os seres humanos, antes de mais nada, desenvolverem a sua mente. E para desenvolver a sua mente, é preciso pensar fora da caixa. E é por isso que todos os dias eu venho aqui e abro pensamentos, ideias novas, reflexões, para que você capte esse pensamento. Eu não estou falando que verdades absolutas, verdades podem ser relativas. Eu estou passando conhecimento para que você capte esse conhecimento, use a reflexão, a meditação e a contemplação para você despertar a sua consciência. Esse é o trabalho da filosofia. Esse exercício, ele é fundamental para que você altere o código da sua consciência. Porque o Einstein mesmo diz que quanto mais conhecimento você adquire para a sua mente ela expande, ela não volta ao normal. Quanto mais conhecimento você coloca na sua mente, mais você vai começar a atrair na sua vida prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde física, psicoemocional e espiritual e poder. Não esse poder que os políticos acham que tem, não esse poder que o sistema financeiro acha que tem, não esse poder das religiões dogmáticas, doutrinárias, que criam mitos, ritos e dogmas, que ao invés de libertar o humano, o escravizam. Não é esse poder que você terá. É o poder da mente, o poder do seu corpo astral, da sua memória akáshica, que é resultado de experiências de longas vidas do passado, do presente e do futuro. Sócrates, com esta filosofia e com esta missão, ele começou a desenvolver uma metodologia, que é o chamado método socrático. Como que é esse método socrático? Baseado em 4 pilares, o tetragrama de Sócrates, 4 pilares. A primeira parte é a contextualização. Na verdade, Sócrates, ele fazia a provocação. Ele trazia um determinado tema, por exemplo, justiça, liberdade, algum tema, e provocava as pessoas a falarem sobre o que elas pensavam sobre determinado assunto. Então a primeira parte é a explanação, ou seja, ele deixava com que as pessoas falassem. Aí, a segunda etapa do método socrático era a parte da interrogação.
Em cima do que as pessoas falavam, ele começava a interrogar as pessoas. Por isso que Sócrates é conhecido pela sua dialética. Ele fazia perguntas. Ah, você falou que a verdade é isto, mas você concorda que a verdade também pode ser isto? Ah, você falou que a justiça significa isso, mas será que a justiça não é isto, isto, isso? Ou seja, ele fazia perguntas para que a pessoa começasse a refletir em tudo aquilo que ela falava. E aí a pessoa, não, a verdade é isto, 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 a justiça é isto, a liberdade é isto. Aí ele passava para a terceira parte do seu método socrático, a ironização. Ele ironizava. Ah, você fala que a verdade é isto, mas calma aí, por que você mente em tal lugar? Ah, você fala que a liberdade é isso? Por que você faz com que a sua esposa fique escrava dentro da sua casa? Ou seja, ele começava a ironizar, né, os questionamentos, as coisas que as pessoas falavam. Muitos ficavam bravos pra caramba, e com isso ele começou a trazer muitos inimigos. E a quarta fase do método socrático é a hermenêutica. O que significa isso? Após a pessoa realmente ficar nu, no sentido do conhecimento diante de Sócrates, então ele falava assim, vamos refletir um pouco, o que você acha realmente que é verdade? O que você acha realmente? Ou seja, ele fazia com que a pessoa entrasse dentro de si e fosse buscar dentro de si o conhecimento, o verdadeiro conhecimento. É o exercício que nós fazemos aqui na Metacosmo. A busca do seu plano espiritual, do seu plano mental e do seu plano astral, para você descobrir as causas que provocam o efeito do mundo. Se nós queremos realmente construir um mundo bem melhor, não dá para olhar os efeitos, não dá para olhar os diagnósticos do mundo, não dá para ficar batendo nessa política, nessa briga, né? Hoje temos toda uma situação de separativismo, né? A filosofia woke dominando Hollywood, dominando, né, a cultura americana, europeia. Exatamente essa filosofia que, ao invés de promover a justiça, a liberdade e a paz, provoca a guerra, a separação, a briga entre as pessoas. Entre as feministas e os que defendem os homens, entre o homem e mulher, a briga entre a questão racial. Calma aí, a raça é única, é humana, mas então começam a falar nos afrodescendentes brigando com os caucasianos. Também a briga na questão da sexualidade, outras brigas, a questão do meio ambiente, separando o homem do meio ambiente. Calma aí, o homem também faz parte do meio ambiente e precisa ter o equilíbrio entre as duas partes. A briga, né, a separação de direita e esquerda, a separação, né, a destruição da família, a destruição, né, dos valores da civilização. Né? Briga entre religiões, entre dogmas. Não, eu sou de tal religião, o meu Deus que é verdadeiro. Não, é o meu Deus que é verdadeiro do outro lado. A ciência brigando com a religião. Toda essa separação, todo esse separativismo, ele é causado exatamente pela não compreensão que a verdade suprema e absoluta, ela está no macrocosmo, mas está dentro de si. Porque é dentro de si que existe todo o conhecimento dentro dos seus planos de consciência. E você, infelizmente, acaba caindo nessas narrativas, nesses discursos, que ao invés de promover um mundo bem melhor, provoca um mundo bem pior. E esta é a grande mensagem que Sócrates pode nos trazer até hoje. Tanto é assim que ele causou muita discórdia, né? Teve políticos na época lá de Atenas que começaram a persegui-lo, aí levaram ele para o tribunal, né? Para a justiça, aí os juízes, né, começaram a falar, a acusá-lo de ele estar indo contra a tradição da Grécia. Falaram que ele estava indo contra os deuses da Grécia.
e aí falaram que ele estava corrompendo a juventude e levaram ele para o tribunal. Ele mesmo falou assim: não, eu mesmo vou me defender. Quando ele chegou no tribunal, os juízes começaram a fazer acusação para ele, e ele falou assim: não, tudo que eu falo é verdade. E aí o juiz: não, mude o seu discurso que nós iremos dar liberdade. Sócrates falou: não, eu não vou mudar o meu discurso, porque eu sei o que eu estou falando é em busca da verdade e da justiça. E vocês, juízes, estão cometendo injustiça, não só comigo, com muitas pessoas. Não deu outra. Os juízes não aceitaram. O que fizeram? Condenaram ele à morte. E ele mesmo tomou, na hora da morte, o próprio veneno, a secura, e assim ele se tornou um nome que até hoje é reverenciado no campo da filosofia, e esse conhecimento é importantíssimo nesta fase da humanidade, nesse período de transcendência, aonde nós estamos saindo do mundo físico, passando pelo mundo psíquico e vamos atingir, sem dúvida, o nível noético, a ascensão da humanidade da terceira para a quinta dimensão. Sócrates, sem dúvida, é um grande conhecimento que nós precisamos aprofundar muito mais, e iremos fazer isso aqui dentro da Metacosmo. Gratidão a todos, seja magnífico, seja eterno, seja o amor, e assim é.